Oi, crianças, tudo bem? Vamos lá para o nosso 8º capítulo? Então, olha só, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Em que os viajantes passam por alguns perigos e em seguida por mais alguns outros. Depois de caminhar por 1 hora, os 3 viajantes saíram da parte mais fechada da floresta e já podiam avistar a cidade preciosa no horizonte. Não havia como errar. Ela parecia um amontoado de joias brilhantes em várias cores. A região foi ficando cada vez mais aberta e mais montanhosa, com cara de bolas de sorvete cobertas de mato e arbustos e amontoados de árvores. A Chapeuzinho começou a se sentir bem cansada, porque a aventura dela tinha começado de manhãzinha e já era de tarde. Além disso, o caminho em direção à cidade preciosa não era reto. Era preciso descer e subir montanhas, e descer e subir, e descer e subir, e... Numa subida mais íngreme, o caminho era em zigue-zague, e em cada ponta tinha um toco, uma fatia de tronco de árvores, para o caso de alguém precisar sentar para descansar. A Chapeuzinho quis sentar em cada toco, mas o coelho não deixou. No fim desta subida, eles chegaram a uma espécie de portão feito de arbustos e trepadeiras, que servia de passagem para atravessar uma cerca viva, que é uma cerca feita de arbustos. Este portão vivo estava fechado, mas o sapo sabia que flor você tinha que puxar para ele se abrir. Só que quando se abriu e os 3 viajantes passaram do outro lado, eles ouviram um rugido muito alto e um calor que não vinha do sol. Que barulho foi esse? Perguntaram o coelho e a Chapeuzinho. O sapo fez cara de pouco caso e disse: Nada não, só um rugido de dragão. É mesmo? É? O coelho apertou o passo, dizendo: Sabe que eu não tenho a menor curiosidade de saber o que um pedaço de carne de churrasco sente ao ser abraçado por 2 metades de um pão? Olha aí a imagem. Viram aí? Então vamos lá, o que será que vai acontecer? A Chapeuzinho, que tinha subido o caminho em zigue-zague, devagar quase parando, apertou o passo também, correndando, quase tão rápido quanto o coelho, dizendo: Sabe que de repente passou o meu cansaço? Quem diria? Disse o sapo, que servia de resposta para que os dois tinham dito, e apertou o passo tanto quanto eles, porque, apesar de continuar com seu ar de eu não estou nem aí para nada e nem ninguém, ele também não estava com vontade de virar carne de churrasco de dragão. O calor aumentou e diminuiu, os rugidos ficaram mais altos e mais baixos. A Chapeuzinho viu vários buracos bem grandes por todo aquele pedaço cercado da montanha, mas ela não viu sair fumacinha de nenhum deles, porque foi olhando para o chão bem na frente dela e apertou ainda mais o passo. O coelho viu uma fumacinha saindo de 3 ou 4 dos grandes buracos, o que podia querer dizer que dentro de cada um daqueles buracos tinha um dragão. Ele também apertou ainda mais o passo, e em seguida foi a vez de o sapo fazer o mesmo, porque ele não só viu uma fumacinha saindo de alguns dos buracos, como também labaredas, ou seja, fogo em jatos, exatamente da maneira que sairia dos buracos
se tivesse dragões dentro. Nenhum dos três diminuiu o ritmo dos passos quando o calor e os rugidos ficaram para trás, porque eles sabiam, como todo mundo, que os dragões têm pernas bem grandes para correr e asas bem grandes para voar. Pouco depois eles ouviram bem nítido rugidos de urso e leão e choricitando, que é o que as pessoas fazem quando choram e recitam ao mesmo tempo. Eles choraram, aumentando cada vez mais a velocidade dos passos, até estarem correndo feito loucos montanha abaixo. Dragões, ursos, leões, ai não! Dragões, ursos, leões, ai não! Dragões, ursos, leões, ai não! Dragão, ursos, leões, ai não! Dragões, ursos, leões, ai não! Se você correr cada vez mais rápido montanha abaixo, mesmo que você queira parar, não consegue. Como estava querendo sair dali o mais rápido possível, o trio de viajantes acabou tropeçando e rolando a parte final do percurso. Eles continuaram rolando um tempo até atravessar a cerca viva de baixo, que tinha falhas. Então eles se viram num local muito louco, onde tudo era roxo. A terra, as plantas, as pedras, as árvores, as frutas, o céu. A Chapeuzinho começou a sentir muita tristeza, tanta que sentou e começou a chorar. O coelho também se entristeceu, tanto que suas orelhas murcharam e acabaram penduradas nos lados da cabeça, feito orelhas de cachorro. Ele ainda tentou puxar a Chapeuzinho, choramingando. Não fique assim, não chore, não sente, não desista. Não me faça sentir vontade de entrar num buraco e regar a grama por baixo. Lembre-se que estou atrasado. Pombas! Olhem aí. Mas ele sentou ao lado dela e começou a chorar. E as lágrimas espirravam dos olhos, um verde e outro vermelho. O único que ficou em pé foi o sapo. Ele apenas ficou melancólico e nostálgico, que é como as pessoas nobres como ele ficam nas mesmas situações em que os seres comuns se esgoelam e puxam os cabelos. Foi justamente essa incapacidade do sapo para emoções fortes que salvou os três. Ele conseguiu pegar a Chapeuzinho e o coelho pela mão e puxar até um outro pedaço deste trecho do caminho, onde tudo era azul. A menina de Chapeuzinho e o coelho logo pararam de chorar e ficaram em pé, sentindo a brisa leve e perfumada. Sorrindo cada vez mais, eles fecharam os olhos e começaram a dançar levemente, como astronautas na lua e mergulhadores no fundo do mar, ou seja, como se o peso de seus corpos tivesse diminuído. Mais uma vez, o sapo teve que pegar os dois pela mão e puxar, porque, se fosse por eles, ficavam lá para sempre, só deixando a brisa fazer seus corpos ir e vir. Voltaram logo depois de ir, dançar sem sair do lugar e nadar, no sentido de se mexer graciosamente dentro da água e também no sentido de ficar sem fazer absolutamente nada, nada mesmo. No trecho seguinte da estrada, tudo era turquesa, que é aquele azul esverdeado. Foi a vez de o sapo se deitar, mas ele se deitou no ar, porque não havia diferença entre terra e céu.
Se você deixasse todo aquele turquesa tomar conta de você, dava para flutuar, como um pássaro que pega carona numa corrente de ar. Por mais que o coelho e a Chapeuzinho sentissem vontade de fazer o mesmo, eles se ligaram e trataram de pegar cada um uma perna do sapo, porque ele já estava parecendo uma pipa que vai levando voo e vai, e vai, e vai. E o que será que vai acontecer neste mesmo capítulo que ainda não terminou? Já já vocês vão ver. Até mais!